show de bola. Então, Pronto. estamos gravando ao vivo. Show! Primeiro, boa tarde, galera. Que prazer estar aqui com vocês. Como eu estava falando aí pro Luiz, eu conheci o Piauí, né, durante a SB Games de 2015. Foi muito massa, assim, conhecer um pouco do cenário local, o que a galera das universidades estava fazendo. E eu agradecer o tempo de vocês também, porque eu tô como mentor aqui na Game Jam de Manaus também. E aí eu sei que a galera tá hoje numa correria sem fim para terminar os jogos, né? Enfim, então obrigada por disporem de um tempinho aí para a gente conversar sobre a parte de negócios, porque é muito importante. E aí eu vou dizer por que que é importante, né? E primeiro me apresentar também para vocês, porque, enfim, quem é essa pessoa que surgiu do nada para falar sobre negócios, né? Bem, eu me chamo Bárbara, eu fui CEO de uma startup de jogos aqui de Manaus por 4 anos. Eu que estava mais à frente da parte de negócios, mas eu também fazia um pouco de UI UX, porque, enfim, startup a gente faz de tudo um pouco, né? Principalmente sendo startup, sendo um estúdio de jogos pequeno, independente, a gente atua em vários campos. Quando eu saí da faculdade de design, eu fiz um intensivo aí no Samsung Ocean, que é um centro de, enfim, ensinos digitais, que fica dentro da nossa universidade do estado do Amazonas. E lá que eu conheci meu time, né? A gente, nesse programa, foi incentivado a terminar esse curso de 6 meses com um estúdio de jogos, tendo um jogo já publicado. E foram aí 4 anos de luta, né? Vivenciando um pouco desse cenário indie e também trocando ideia com o pessoal daqui de Manaus e promovendo eventos, enfim. A gente participou bem do início, assim, desse grande movimento que aconteceu aqui, está acontecendo, né? E que tem melhorado aos poucos o nosso cenário de jogos. E, e assim, falar sobre negócios é muito importante porque primeiro, né, para quem quer viver de jogo, para a gente viver, a gente precisa ganhar algum retorno financeiro, né? A gente precisa de grana. E eu tive uma certa inocência logo no início, e é uma inocência que muita gente que, enfim, ama fazer jogos, né, jogar, quer trabalhar com jogos, acaba tendo. Que é a inocência de eu vou fazer um jogo super legal, eu vou publicar esse jogo, seja na Steam, seja se for um jogo enfim, tipo aplicativo nas lojas de aplicativos. E aí esse jogo aí eu vou divulgar nas minhas redes sociais e tudo, e esse jogo vai bombar e eu vou ganhar muito dinheiro com ele. Só nossa assim, acreditando nisso. A gente começou a fazer lá alguns jogos infantis. Pronto, agora a gente vai lançar na loja, é o nosso grande momento. E, na verdade, o teu jogo cai num limbo, né? Que não, ninguém acaba conhecendo, se interessando, aí você consegue até fazer algumas vendinhas, enfim, mas você não tem uma estratégia de negócio por trás, não sabe qual é a melhor forma de ganhar dinheiro, às vezes não sabe nem quem é o público direito do seu jogo, e tudo isso atrapalha com que você consiga prosperar, né? E a gente precisa prosperar de forma financeira também. Eu sei que fazer jogo é muito legal, mas se a gente não consegue, e eu estava falando agora com o Luiz exatamente sobre isso, prosperar como empresa, né, a gente acaba assim morrendo pelo meio do caminho, porque aí você vai fazer jogo mais como hobby, né, vai, enfim, ter que ganhar a vida de outra forma. E aí o cenário, o ecossistema, né, de onde vocês estão inseridos, eles precisam de alguns cases importantes também, de estúdios que estejam aí tendo um certo retorno já, contratando pessoas para outros jovens, né, tentarem a vida, enfim, na área de desenvolvimento de jogos. E aí vai ser mais esse bate-papo mesmo, assim, eu vou tentar falar alguns minutos, eu queria deixar um tempinho aberto para vocês fazerem perguntas também, porque eu não conheço vocês, né, a realidade de vocês, mas queria muito conhecer mais e saber como é que eu posso estar ajudando, enfim, da melhor forma.
A ideia também é que amanhã, quando vocês estiverem mais preocupados com o pitch, a apresentação, né, que eu possa estar acompanhando os times um pouco mais de perto, porque aqui eu vou falar de forma mais geral, não sei quais são as dificuldades que vocês estão passando aí, enfim, de entendimento, ou se vocês já pararam para pensar na área de negócios, mas amanhã eu vou estar disponível aí para qualquer um de vocês que quiser me procurar, para falar um pouco sobre pitch, né, apresentação de negócio, enfim. Bem melhor assim, porque amanhã a cabeça vai estar 100% focada ao pitch, né? De todo mundo. Exato. Hoje tirem o restante do tempo para fazer o jogo acontecer. Inclusive 50% da nota é só o pitch. 50% da nota é o pitch, 50% da nota é o jogo. Então. Foi o que eu falei pro pessoal daqui de Manaus. Eu falei, gente, não se empolguem tanto com o jogo e esqueçam do pitch, porque a apresentação às vezes é tudo, né? Sem dúvidas. Beleza. E aí, o que a gente precisa começar entendendo, né? O porquê. Jogo é muito legal, assim, né? Tipo, criar jogo, às vezes, como eu falei, a gente tem uma ideia que a gente acha super bacana, tá fechado na nossa cabeça que todas as pessoas vão gostar desse jogo que a gente está fazendo, mas às vezes a gente está fazendo só mais um jogo, né? Só, enfim, que talvez seja muito similar ao que a gente já tem aí no mercado. E o que vai diferenciar, né? O que vai chamar a atenção das pessoas que, enfim, vão olhar teu jogo e decidir se vão comprar ou não, ou baixar para jogar ou não? É o porquê. É tipo, qual o motivo forte? E aí, um porquê para o cenário de jogo, a gente vai pensar muito em narrativa, né? Qual a narrativa do jogo? Tem que ter uma narrativa forte, né? E aí, o porquê ele entra dentro da narrativa, para que a pessoa, quando ela estiver lendo, né, ouvindo falar sobre o seu jogo, ela já se sinta ali imergindo, né, naquilo, a ponto de entender, pô, essa narrativa é diferente, essa proposta é diferente, essa proposta, eu me conectei com ela por conta disso, 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 né? Então, eu estava até dando uns toques para os meninos aqui de Manaus, assim, eu estava vendo algumas apresentações de pitch e estava de uma maneira muito técnica, né? O nosso jogo, a ficha lá do jogo. O tema é tal, o tipo de jogabilidade é essa, o tipo de jogador é o jogador X, mas de forma muito técnica. E o jogo, gente, ele é pura imersão, assim, né? Então, em narrativa, eu preciso me sentir convidada, na verdade, intrigada a jogar aquele jogo, né? O jogo, a forma como vocês contam isso, ele precisa me fazer com que eu me conecte, queira saber mais, queira jogar ali. E vocês só vão conseguir também construir uma boa narrativa se vocês sabem o que vocês estão fazendo. Um erro que a gente cometia muito também na Dream Kid, né? O nome da nossa startup é Dream Kid. Era deixar genérico demais o público pelo qual a gente estava fazendo, desenvolvendo. Genérico, a gente você sabia diz... que eram jogos infantis, mas a gente não sabia exatamente. Muito abrangente, é? Pode falar, Luiz. Do tipo, por exemplo, a gente, vamos fazer um jogo infantil para crianças. E a gente já limitava que era crianças, mas em crianças tem um universo inteiro, assim. Uma criança de 2 anos é de um jeito, de 4 anos é de um jeito, de 7 anos já pensa de uma forma, de 12 anos já acessa outro tipo de coisa, entendeu? Dependendo da faixa, essa criança, ela vai no Steam para baixar jogo, dependendo da idade da criança, ela só joga os jogos no tablet dela e tipos de jogos de uma tal forma. Dependendo da criança, ela vai até só jogar, tipo, sei lá, PlayStation, Xbox. Então, assim, dependendo do público que vocês vão focar, a forma de se comunicar, né, de vender seu jogo, a narrativa, e também até o ambiente e a forma como você vai vender isso, acessar esse público, ela muda. Então, é muito importante que vocês tenham em mente para quem é o jogo de vocês, né? E o que de diferente vai trazer para a vida dele, dependendo do que ele já está jogando por aí, do que ele já está vivenciando.
E por muitas vezes, assim, a gente se baseia, começa a construir um jogo se baseando na gente mesmo, né? Ah, é para as pessoas assim, tipo eu, enfim. Isso Beleza. é verdade. Se você acha que você gostaria daquele jogo, tenta ver quem é o teu perfil, né? Tipo, se eu fosse me colocar numa persona ali, num tipo de perfil de pessoa com tais características, é, aí você vai anotando, né? Eu sou, tipo, tal faixa etária, eu normalmente jogo pelo computador. Eu normalmente gasto um ticket ali de tantos por mês em jogos. Eu sou um jogador hardcore, eu jogo casualmente. Então, vocês têm que começar a pensar na jornada e nas características dessa persona, seja para quem vocês estiverem fazendo esses jogos, né? Se é um perfil mais próximo de vocês, ou se é um jogo, enfim, para mães, idosos, crianças, mas vocês precisam limitar e ter certeza que conhecem esse público, o que, que eles jogam, onde que eles consomem esses jogos. Porque pode ser que vocês comecem a desenvolver um jogo e projetar um jogo que no final é um jogo muito massa, é divertido, mas não está direcionado para o público certo, ou não está conseguindo comunicar bem para aquele tipo de público. Então, Exemplo também. Pode então, falar. Bárbara, essa análise já tem que ser feita antes do desenvolvimento do jogo, certo? Já no começo. O ideal seria, mas assim, às vezes, não vou mentir, não. Assim, o ideal é isso, mas acontece muito de você ter uma super ideia e depois ter que adequar um pouco ao tipo de público, sabe? Uhum, sim. Isso é um ponto legal. Na nossa startup, eu ficava mais afastada para pensar em negócios, e claro, discutindo né, a parte de negócios junto com o time, mas eu tentava me distanciar um pouco para pensar estrategicamente em negócio e não envolver o restante do time que estava ali mais na criação, enfim, de chatices de negócio. Porque aí você tem dois ambientes muito diferentes, né? Os desenvolvedores de jogos, eles precisam estar livres para propor, criar, viajar ali naquele universo, porque o jogo é uma arte, a gente sabe disso, não tem uma receita certa para jogo. Logo que eu comecei a estudar sobre jogos, me falavam muito. Só sai fazendo o jogo, cara. Sai fazendo o jogo porque um dia vai dar certo porque não tem uma receita. É tipo, do nada um jogo explode. Mas, na verdade, tem sim algumas coisas que você tem que se preocupar na parte de negócios, até se você quer conversar com uma publisher, né, algum tipo de investidor. Eles se preocupam, eles tentam diminuir os riscos que eles enxergam naquilo, né? É uma arte, é uma arte. A gente tem 100% de certeza que aquele jogo vai ser aceito pelo público que vocês escolheram? Não, a gente não tem. Às vezes a gente pode se surpreender e acabar atingindo outro tipo. Mas, mesmo assim, a gente tem que mostrar pelo menos que a gente entende para quem que a gente está direcionando, o mercado que a gente está entrando, que forma que a gente vai conseguir ganhar, né, gerar receita nesse jogo. E aí, quando a gente começa pensando no público, já vem um monte de coisa que a gente tem que ajeitar, né? Porque, por exemplo, criança, no nosso cenário, é a criança que paga o jogo? A criança consome o jogo, mas é ela quem tem dinheiro para pagar o jogo? Não. Aí, de novo, né? Essa criança, ela pode assistir, a gente pode ter um modelo de negócio de advertising, né? De propaganda, permitido, aí entra até em questões legais, né? Ou o que que a criança, como é que a criança pede para o pai dela que ela quer comprar um tal jogo? Então, dependendo do público que é, você tem que entender como é que funciona, de novo, essa jornada, né? Como é que ele consome aquilo, ele que paga ou é alguém que paga por ele, qual canal que ele acessa. Então, a princípio, o público do jogo de vocês é a primeira pessoa que vocês têm que pensar. Aqui em Manaus, o pessoal estava. Eu vi algumas equipes também que estavam delimitando o público como tipo de jogador, né? A gente sabe que tem lá o explorador, enfim, tem alguns tipos aí que você tem ali, e aí eles traziam esse tipo de jogador.
Mas dentro desse tipo de jogador, né, podem ser, enfim, eu posso estar falando de um tipo de jogador mais explorador, mas esse tipo de jogador ele pode estar inserido tanto numa criança quanto num adulto. Então é bom trazer um pouco mais de informações sobre quem é essa pessoa para quem vocês estão direcionando o jogo de vocês, não somente tipo de jogador, né? Mas o tipo de saber o tipo de jogador ajuda muito também a ter mais informações sobre o perfil de jogo dessa pessoa, os tipos de interesse dele em jogos. Então, o tipo do jogador é como se fosse só um critério, né? Entre vários outros que tem que ser analisados. Exatamente. O tipo de jogador ele te ajuda a direcionar, assim como os outros critérios. E beleza. Aí vocês sabendo para quem, né, e o porquê, assim, sempre com os nossos jogos a gente tentou levar uma razão forte para o que eles, por que ele existia, né? Para não ser mais um jogo, mas ele tem um diferencial, né? Alguma razão. Então, por exemplo, se você está pegando alguma temática regional, alguma temática cultural, trazer o porquê, de novo, isso envolve muito narrativa, né? O porquê disso, né? O que que tem ali diferente? E no jogo a gente sabe que tem um trabalho de pesquisa grande também. Assim, não é simplesmente só, às vezes, ter a ideia e fazer o jogo, mas você tem que ter um trabalho de pesquisa mesmo. Se eu estou trazendo uma história, uma lenda, por exemplo, da minha região, você tem que estudar um pouco sobre a lenda, né? Sobre os personagens dessa lenda. É a mesma coisa se você estivesse fazendo um filme, enfim, você tem que buscar nessa pesquisa, conhecer bem sobre os elementos que você está trabalhando para poder é, criar ali naquele jogo uma narrativa, um cenário que vai realmente fazer com que aquela pessoa possa emergir naquilo. Então, assim, sempre também tenho certeza de que o jogo de vocês tem uma razão forte para existir, né? Um porquê grande e envolvam isso na narrativa de vocês, e essa já é uma dica para o pitch, né? Se vocês trazem uma boa narrativa, inserem a pessoa dentro do contexto, elas vão se interessar muito mais pelo jogo de vocês, né? Não, porque elas vão entender que não é mais só um cenário, só um novo tipo de jogabilidade, mas que tem uma razão ali forte. E se o jogo de Inclusive, vocês... Pode falar, né, Luiz. Bárbara? Eu tava conversando com um amigo meu de Minas Gerais que ele tá fazendo um jogo de uma lenda, né? Então ele tem documentado toda a lenda, né? E tudo mais, mas no jogo não fica claro pro jogador que lenda é e o porquê que a personagem morre quando acontece tal coisa, né? Porque na lenda faz sentido, mas pro jogador que não conhece essa lenda, fica muito estranho, fica muito, né, sem sentido. Então é importante que o jogo passe essa mensagem, né, para o jogador, pra ele se situar, né? Pra ele se sentir dentro do jogo. Exatamente. E aí, mas Bárbara, o meu jogo ele não tem uma narrativa forte assim, ele não é muito de história, eu tô focado na jogabilidade. Beleza, então diz o que é que tem de diferente nessa tua jogabilidade, destaca isso, entendeu? Do porquê que essa jogabilidade é tão interessante, né? Que tipo de. Eu trazia muito para as minhas apresentações e quando eu ia conversar com o publisher também, eu trazia muito a questão dos sentimentos, né? Que tipos de sentimentos eu quero, ou sensações eu quero despertar no usuário que vai estar jogando, né? No jogador desse jogo. Então, assim, quando você está falando de imersão, está falando de jogo, você tem tudo isso, né? Você tem a narrativa, você tem que gerar uma certa empatia, conexão com o jogador, você tem que entender que tipos de sentimentos vocês estão lidando ali, né? E aí, se colocar um pouco no lugar desse público, e de novo, por isso que vocês têm que entender o público, vai ser muito mais fácil depois de vocês conseguirem divulgar e até atrair organicamente, né? Porque você vai saber o que você está fazendo. Ele não vai ser, de novo, só mais um jogo aí divertido. Ele vai ter um propósito para alguém, né? Ele vai estar direcionado para alguém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Às vezes vocês, tipo...
Não, né? Beleza, eu vou continuar. Com licença, por favor. Oi, pode falar, Thiago. Olá. Bárbara, relacionado a isso que você falou de você ter um jogo que ele simplesmente ele é focado na diversão, que tipo de coisa você usaria se o seu jogo, ele de certa forma, ele fosse uma reskin de algo que já existe? Tipo, dando como exemplo, existem vários jogos que são party games, como Overcooked, outros, afim, que desculpa, eu acabei esquecendo o nome nesse momento. Mas se o seu jogo, ele simplesmente ele é um jogo muito parecido com os outros jogos que existem de um nicho, o que você usaria para fazer com que seu jogo se destacasse no pitch? Tá. Trazer um jogo assim que é uma roupagem nova de algo que já existe é até interessante, no sentido de você já tem informações sobre quem é o público, né? Que mercado que ele tá, como é que as pessoas consomem isso, né? Porque você está trazendo um exemplo que já de repente é sucesso no mercado e você já consegue ali um atalho, né, para entender, enfim, porque onde esse jogo está, provavelmente o local, a plataforma por onde você vai vender, a forma como vai vender para esse público, porque esse público já está acostumado a consumir esse tipo de coisa. Mas você tem que entender, Thiago, que assim, por mais que seja uma roupagem nova, tem que ter algum diferencial, né? Assim, ou o foco aqui não é um restaurante, é um outro cenário, um outro ambiente, ou é um restaurante, mas é um tipo de jogabilidade diferente, ou é bem parecido, mas tem aqui um diferencial na jogabilidade que é interessante. Às vezes é bem parecido, mas tipo, seria só para um jogador, o outro é multiplayer, enfim. Dependendo do que você estiver fazendo, você não vai fazer uma cópia completa, então você vai ter que ter alguma coisa diferente. E aí vocês precisam descobrir qual é esse diferencial de vocês, para entender qual a melhor forma de apresentar. Eu Você entendi, pode... muito obrigada. Oh, não, pode continuar. Não, eu ia perguntar se tu tens algum exemplo, tipo, assim, mas... Não, não fala, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas assim, entendam qual é o diferencial do jogo de vocês e tragam para as apresentações, né, aí falando sobre o pitch, não tenham medo de apresentar esses jogos similares, tá? E até se vocês estão se baseando em um jogo, mostrar que vocês estão se baseando nesse jogo. Não tem problema. Na verdade, é até bom, porque o jurado, se for um jurado, enfim, que entende bem de jogos, né, uma publisher aí que conhece bem os jogos que estão no mercado, quando você estiver falando do seu jogo, enfim, da jogabilidade ali mostrando, eles já vão sacar, putz, tem um jogo muito parecido com isso, cara. E aí você precisa mostrar que você conhece bem esse jogo, que você sabe que tem um jogo muito parecido, mas que você tem um forte diferencial. E aí você fala qual é o seu diferencial, do porquê que essas pessoas que jogam esse jogo vão também gostar de jogar o seu. E vão querer jogar o seu. Entendi, brigadão. Beleza. Aí, gente, eu queria falar um pouco da parte de modelo de negócios e entrar um pouco nessa conversa com publishers também para vocês. Como eu falei, às vezes a gente se perde um pouco, porque assim, a gente vai tendo ideias, né? Isso talvez fosse legal. Eu vi um jogo dando certo, vendendo, sei lá, itens de dentro do jogo, né? Acessórios, roupas, enfim. Ou, não, eu sei que jogos ganham muito com advertisement, então eu vou ganhar dinheiro com publicidade, esse vai ser um modelo de negócios. Ou, não, eu vou chegar lá, vai ser um valor mesmo na Steam. E assim, tem várias coisas que influenciam em como você vai vender isso. E se você erra, talvez de novo, o seu jogo seja o máximo, seja muito bom, muito bem feito, mas você não está no canal certo, você não está
conseguindo acessar o público certo, como eu falei da questão do público, né? Então, por exemplo, o nosso primeiro jogo, ele foi um jogo para celular mesmo, smartphone, onde a gente colocou que queria vender por advertising, né, por propaganda. E assim, legal, mas a gente não tinha, era um jogo assim, feito por fases, e a gente lançou uma fase só que tinha 4 cenários diferentes, mas um chefão. As crianças, elas terminavam muito rápido. Como elas terminavam muito rápido, a gente não tinha ali tempo de jogo suficiente para ganhar com publicidade, porque elas não, enfim, jogavam muito rápido, não tinha ali um movimento muito grande e tempo de jogo. E aí, e também custava muito caro para a gente, porque a gente tinha que ficar, enfim, cada vez mais desenvolvendo novas fases, e a conta nunca fechava. E parece um erro besta, assim, né, falando, mas quando a gente está pensando no jogo e começa a ter as ideias de como ganhar dinheiro com isso, às vezes a gente não pensa em como que pode afetar a gente, né? Às vezes nem pensa nos custos, tempo de desenvolvimento, enfim, essas paradas todas. E aí depois a gente, não, a gente vai vender por assinatura, né? Porque, enfim, a gente vende assinatura porque a gente vai fazer vários conteúdos e aí a gente vai fazer uma assinatura até antecipada, mais barata, para o pessoal continuar assinando e recebendo esses novos conteúdos. E aí, de novo, para a gente não fez muito sentido, porque a gente não conseguia ter uma velocidade de desenvolvimento rápido o suficiente que pudesse manter as pessoas engajadas ali naquela assinatura. Acontecia deles assinarem um mês, enfim, jogarem todo o conteúdo ali disponível e depois disso cancelavam e não dava tempo da gente chegar ali com o novo conteúdo. Então, assim, muitos caminhos que a gente pode tomar, ele pode ser um tiro no pé, né? Se você quer transformar isso, o seu jogo num negócio, quer ganhar dinheiro com isso. Aí, não, mas o nosso jogo, assim, ele é melhor pra galera que tá na Steam, a gente vai vender pela Steam. Aí é bom sempre fazer uma pesquisa de mercado, esses tipos de jogos, e por isso que é legal de saber quais são os similares, né, os seus competidores não, seus similares no mercado, porque aí dá para vocês fazerem uma pesquisa de campo, ver quanto é que normalmente esses jogos cobram e quanto que as pessoas estão pagando para isso, para vocês terem uma ideia de precificação, porque precificar jogo é muito difícil, a gente bateu muito cabeça com isso, né? A gente tentava avaliar pelos nossos custos e fazer essa análise de mercado, mas precificação sempre é delicado. Então, mas é sempre bom pesquisar o que os similares de vocês estão fazendo, como eles estão fazendo, para que vocês olhar para o público novamente, né? Por onde que eles consomem, quanto que eles consomem, e para o modelo de jogo de vocês, porque, por exemplo, se for um jogo onde você não necessita de ter muito conteúdo ali direto, porque a jogabilidade dele é uma jogabilidade onde você vai, por exemplo, digamos assim, a mesmo Candy Crush tem muito conteúdo, né? Mas digamos assim, que seja um joguinho que é muito fácil, ele tem uma inteligência artificial por trás que sempre é um novo jogo, uma nova forma diferente. Criação procedural, né, no caso. Você tem mais chances de poder engajar o público ali por mais tempo sem ter um conteúdo novo. E aí, se talvez fosse um modelo de jogo que você pudesse ganhar por publicidade, né? Ou jogos mais virais, enfim, que você consegue ganhar por publicidade. Mas publicidade, de novo, sempre é muito difícil. E você precisa de uma quantidade gigante de pessoas jogando. E se você vai cobrar um valor cheio pelo seu jogo, você precisa entender que ali você tem um conteúdo relevante para que a pessoa possa entender que ela ali vai estar adquirindo realmente um jogo, enfim, que tenha um conteúdo bom, né, e que seja bem ali, enfim, para estar desenvolvido, que vale a pena pagar aquele valor para poder jogar. E sempre avaliando também, olhando como empresa, o tempo de desenvolvimento de vocês, os custos que vocês têm com isso,
se a conta vai fechar ou não, porque no final de tudo, né, a gente rala muito no início, mas a conta ela tem que fechar. Então, é sempre bom ter alguém pensando na parte de negócio, sempre bom ter alguém ali. Claro que todo mundo quer trabalhar no desenvolvimento do jogo, na concepção do jogo. Eu me envolvia nessa parte também, como eu falei, mais na área de UI UX. Eu cuidava muito das telas, não do próprio gameplay, né, mas dos menus, enfim, todo o resto que compõe o jogo. Mas eu me distanciava, às vezes, para pensar estrategicamente na parte de negócios e de forma fria mesmo, né? Porque, enfim, todo mundo precisa ganhar dinheiro. E quando você for conversar com uma publisher ou com um investidor, enfim, que veja potencial no seu jogo, eles vão querer ver se, como eu falei, diminuir os riscos e ver pontos que eles vão analisar, tá? Justamente a narrativa, ou porquê, o que tem de diferente, o que tem de especial desse jogo que pode chamar a atenção no mercado, o público e qual, de novo, o mercado, né, que esse público está inserido, ou a quantidade, né, se a gente está falando de um nicho muito específico de pessoas, ou se a gente está falando de um público que, enfim, é gigante, consome muito, tem um potencial enorme. Então, quem é o público, eles vão analisar. Dependendo do tipo de jogo, o mercado que ele está inserido, né? Dependendo da plataforma que vocês vão vender, ou o modelo de negócio de vocês, se esse modelo é rentável, e aí eles vão fazer de novo o casamento entre o que vocês estão apresentando de público com a plataforma e o modelo de negócio, para ver se a estratégia é boa. Então, se tem possibilidade de ser rentável, vão analisar os custos de vocês também. Quantas pessoas tem no time? Tem 300 pessoas no time, né? Se essa conta vai fechar. E muito legal de sempre falar os próximos passos, né? Ou até como vocês pretendem fazer essa estratégia inicial. Eu não estou falando que vocês vão precisar trazer isso para o pitch agora, mas se vocês forem conversar com uma publisher, vocês têm que mostrar que conhecem do mercado de vocês e do modelo de negócio de vocês para poder convencer eles que ali é um modelo rentável, né? Que eles podem divulgar, que eles podem apostar naquilo que enfim, as pessoas vão curtir, vão querer jogar e que o jogo vai se pagar. Então, sempre esse papo de negócio, apresentação de negócios, ela é muito importante. E, às vezes, eu já vi isso muito acontecer, tá? Eu já vi pessoas que tinha um jogo muito fera, assim, tipo, muito, muito bom, mas que perdeu de outros jogos que não estavam tão bem executados assim ainda, porque na apresentação eles conseguiram bem mais cativar as pessoas e mostrar aonde eles queriam chegar com aquilo e o porquê que eles estavam fazendo aquilo. É claro que no jogo a gente leva muito em consideração o visual, né? Enfim, a jogabilidade, tem vários outros conceitos que a gente leva do jogo que a gente não vê em outros tipos de produto, né? E que fazem muito sentido e são relevantes. Mas a narrativa, ela é muito importante e você saber bem como é que você vai ganhar dinheiro com isso e saber quem é o público e como atingir esse público, ele também é muito importante. Isso é uma coisa, inclusive, que eu sempre falei pro pessoal aqui, né, de Teresina, para incentivar a galera a participar, né? Eu falava, olha, pessoal, o que vai ser avaliado é o seu jogo como um produto, né? Então, ainda que não tenha tanta qualidade técnica, né? Se você conseguir fazer um produto que engaje as pessoas, que seja promissor, né? Já é um grande passo, né? É isso que vai importar no final. Exatamente. Às vezes você só tem ali um pedacinho do seu jogo, assim, um primeiro MVP ali, né, um protótipozinho do que seja. Mas se tu tem na tua, enfim, um planejamento grande por trás, tu sabe onde tu tá querendo chegar, e tendo uma narrativa forte, né, ou, de novo, destacando os diferenciais que vocês têm, aí, às vezes, consegue convencer fácil, bem, assim, quem tá do outro lado. Também um ponto legal é sempre entender quem são, se vocês forem conversar com publishers no futuro,
quem são essas publishers, que tipos de jogos ela já tem no portfólio, ou para os jurados, por exemplo, que vocês vão ter aí, quem são esses jurados, né? Se são jurados com perfil mais, enfim, de jogador e desenvolvedor de jogos mesmo, ou se é um perfil mais de negócios, entender quem são esses jurados, porque normalmente você vai fazer uma comunicação também, né, uma apresentação, levando em consideração quem está assistindo e Mas pelo que ele pode se interessar. deixa eu te falar, Bárbara, é que aqui em Teresina a gente optou, né, na organização, por não revelar quem são os jurados. Tipo assim, a gente só vai revelar quando fizer os envios dos pitches, sabe? Aí a gente vai dizer, ó, seus pitches vão ser avaliados pelo fulano de tal, entendeu? Tá. Mas a gente mostrou pros competidores os critérios que os jurados vão usar, entendeu? Mas não quem são eles de fato. Na dúvida, isso é legal de falar. Na dúvida, se você não conhece o público que você vai falar, fale com a maior clareza possível. Porque pode ser um jogador que entende, assim, um jurado que entende muito bem do mercado e do jogo que você está falando, pode ser uma pessoa que não entende nada, tá ali só porque, enfim, é da parte de negócios e às vezes tem interesse de investir em jogos. Claro que os jurados da Game Jam, eles sempre vão ter ali uma certa relação, né, com o jogo. Não vai trazer, sei lá, um investidor de petróleo, enfim. Exatamente. Mas quando você não conhece quem é o público, tenho certeza que você está falando numa linguagem clara o suficiente e que a tua comunicação ela está clara o suficiente para qualquer um conseguir entender, sabe? Se vocês vão explicar esse jogo para a mãe de vocês, que a mãe de vocês olhe e fale, pô, que jogo interessante, que massa, eu queria ver mais disso daí. Né? Interessante. Bem, a gente está chegando aí, acho que falta aí dá para puxar uns 15 minutos. Aí eu queria abrir um pouco para perguntas, se vocês têm dúvidas em relação ao pitch que já queiram trazer para cá, ou se vocês já tiveram alguma experiência tentando aí um negócio, um estúdio, né, com jogos, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa parte de negócios, eu queria, enfim, aproveitar esse momento para vocês fazerem as perguntas, porque é difícil, assim, se organizar. Eu acho que os pontos que eu falei são os principais. Parecem coisas simples, de verdade, mas, de novo, às vezes a gente tá tão imerso ali, intertido com a nossa super ideia, né, super apaixonado ali, romantizando os nossos assets, enfim, apaixonados mesmo, a gente fica apaixonados pela nossa criação ali, pelos nossos jogos, e aí a gente acha que todo mundo vai se apaixonar junto, mas a gente já quebrou muita cara, que, assim... que as pessoas não iam se apaixonar, sabe? Que as pessoas não se apaixonaram, porque de repente a gente criou um personagem que a gente achava legal, mas a gente queria vender para crianças. Então, acontece dessas coisas. E aí, se a gente não, de novo, não saber quem é o público, não direcionar a nossa estratégia, pode ser que a gente mais para frente lance um jogo achando que vai ficar super rico e que as pessoas simplesmente que vocês pensavam que ia se interessar, não se interessa. E aí, de novo, pode acontecer uma sorte absurda de aí vocês atingirem outro público que vocês nem estavam pensando e ganhar dinheiro? Pode. De novo, o jogo tem um quê de arte, mas se você tem ali um direcionamento, você tem muito mais chances de acertar. Né? Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que envolve a todos, né? É porque essa Jam, esse ano ela teve temas, né? 5 temas. E aí o competidor escolhe um dos 5 temas. Tu acha que é uma boa ideia deixar claro, seja no começo do jogo, dentro do jogo, né? Ou seja no pitch, deixar claro que o jogo foi feito seguindo um tema específico? Sim, eu acho, assim, eles tendo delimitado 5 temas, Isso, assim, se delimitaram temas é porque o tema importa, entendeu? Então eu acho legal trazer o tema que vocês selecionaram, ou mesmo que vocês não falem isso de forma direta, a gente escolheu esse tema. Mas deixar claro, de novo, no storytelling que vocês vão estar contando aí na apresentação de vocês, ou deixar claro na narrativa, nos elementos que vocês vão estar apresentando,
que tem a ver com aquele tema, né? É porque os jurados já vão saber quais são os 5 temas possíveis, né? Só Uhum. que aí na hora da apresentação, na hora que eles forem jogar o jogo, né? Seria interessante se o tema ficasse já de alguma forma, né? É. Assim, eu não acho que eles precisam parar falando na apresentação, né? Dizendo, olha, a gente escolheu esse tema. Porque se vocês vão estar apresentando bem o jogo assim, acho que já vai já vai dar para relacionar, sabe? Que é aquele tema. Nesse ano, como eu falei, eu tô como organizador, eu acabei participando só pra brincar, né? Aí como eu não tô tendo muito tempo, o jogo que eu tô fazendo é um jogo da memória. Entendeu? Muito simples. Só que eu tô enchendo de efeitos visuais, dando uma identidade mais infantil, amigável, engraçadinha, né? Pra ver se eu consigo diferenciar um simples jogo da memória, né? Enfim, ganhar algum destaque com isso. Gente, o lance é esse, é o diferencial, cara. Às vezes tu pode ter um jogo da memória, o jogo mais, enfim, simples, conhecido do universo, mas às vezes a tua narrativa ela é muito forte ou tem de novo, um efeito, enfim, visual muito bom. Você tem que ter algum elemento forte no que você está trazendo. Não necessariamente é um jogo super, a jogabilidade, né, é uma forma muito inovadora. Mas você tem que saber qual é o diferencial de vocês. Porque de certa forma dá uma identidade pro jogo, né? Tem um nicho de Exato. mercado muito grande que são de jogos minimalistas, né? Jogos que não tem um visual muito simples, né? Mas eles têm a fatia de mercado deles. Total, total. Por isso, assim, jogadores têm diversos tipos. Você tem que saber quem é o seu público, só conectar com o público certo. Mais perguntas, pessoal? Como eu te falei, o pessoal é bem tímido. Hum. Eu também sou tímida, então não fiquem tímidos, não. A gente tá em casa. Mas qualquer coisa, deixa eu contar. Olha, tem uma mensagem aí. Show. Amanhã, Luiz, como é que a gente vai fazer amanhã? É, eu te coloco no Discord que a gente tá participando, fazendo a Gen, né? Aí lá tá dividido em salas, de cada equipe, entendeu? E aí a gente combina um horário. Lá tem um canal de anúncios, aí eu sempre aviso, né, pro pessoal como é que vai ser, né? A gente pode combinar um horário com todo mundo, horário que der pra todo mundo participar, né? Show. Beleza. Gente, amanhã eu vou estar bem ativa, acho que tanto aqui em Manaus quanto me coloco à disposição aí de vocês. Porque, enfim, hoje eu sei que vocês estão com a cabeça totalmente no jogo em si, e até esse papo talvez tenha mexido um pouco com o que vocês estão fazendo e tem gerado confusão. Mas foquem no jogo, que seja lá o que vocês tiverem pensado até aqui, terminem isso. E aí, como eu falei pro Luiz quando ele perguntou, né, sobre o público seu e de tudo. Assim, se fosse pensar pela forma correta, sim, a gente pensaria no público, que tipo de necessidade, problema, oportunidade eles têm que a gente pode trazer num jogo, né? Para, enfim, ter jogo de mais propósitos. Mas as coisas acontecem também assim, do tipo, terminamos o jogo, é isso que a gente tem, vamos tentar direcionar bem o nosso storytelling, aí, o nosso pitch, a nossa apresentação, para criar uma boa narrativa, defesa com o que a gente já tem. Então, se vocês já pensaram nessa parte de negócios públicos, enfim, um pouco do que eu já falei aqui, ótimo. A gente vai conversar um pouco disso amanhã. Se vocês ainda não pensaram nisso, só como eu falei, fizeram um jogo porque alguém trouxe uma ideia muito massa e vocês gostaram e tá ficando legal, mas vocês não sabem ainda muito bem para onde direcionar, a gente vai encontrar uma forma de direcionar. Então, só se preocupem hoje em terminar o jogo conforme vocês já se programaram para fazer. E amanhã a gente discute melhor sobre essa parte de pitch, enfim, apresentação, negócio. Porque ainda temos 7 horas aí pra fazer o jogo, dá tempo. É. Aí, Bárbara, eu não sei se tem uma forma de contato fácil pra passar pro pessoal.
agora, ou então tu me manda que depois eu publico nos canais de comunicação. Tipo, se tu já tiver, tu já manda aqui, entendeu? Se não, Vocês têm usado outro canal de comunicação, assim, tipo, é só o Discord. WhatsApp, Slack, e-mail? Pois é, tipo, a gente usa o Discord, mas é porque eu digo isso porque tem pessoas aqui que não estão no nosso Discord, né, do Piauí Indie, Uhum. né? Porque aqui tá, como eu te falei, né, tá misturado com outras sedes, né? Tem um pessoal aqui de Presidente Prudente e tal. Massa. Mas eu compartilho com eles também lá no grupo deles que eu faço parte, entendeu? Beleza, eu posso passar, tipo, sei lá, meu LinkedIn, Instagram, e-mail, aí, tipo, fiquem à vontade para me procurar durante o evento ou depois do evento, se quiserem trocar uma ideia. Hoje, só para vocês entenderem, eu não tô atuando diretamente no mercado de jogos, eu estava até pouco tempo atrás. Hoje eu tô aqui na Bemol Digital, tô na área de novos negócios, e aí tô cuidando, enfim, de várias outras coisas malucas, mas continuo tendo um pé, né, nessa parte de jogos, participado à medida que dá do ecossistema daqui. E foi um aprendizado, assim, intensivo, que eu tive 4 anos nesse cenário. Então tem muitos... Assim, tem uma visão de negócios aí, muita experiência para passar para vocês. Muito legal. Pois beleza, pois Bárbara, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela disposição em ajudar a gente aqui. Muita gente perdida em como montar o pitch, mas faz parte. Obrigado mesmo, viu? Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Obrigada pelo convite, Luiz. Tamo Galera, junto. prazerzão aí. Eu sei que se vocês são tímidos também, quando é reunião com muita gente, assim, é difícil eu falar, eu querer perguntar alguma coisa. Eu também sou meio introvertida, apesar de estar falando aqui. Mas fiquem à vontade, tá? Podem contar comigo aí para o restante do evento e após. E eu espero ver esse cenário aí de vocês. Enfim, o ecossistema de vocês também crescendo, e eu acho que a galera de Manaus, não vou falar só por mim, porque eu conheço a galera daqui, a galera tá super disposta a ajudar e colaborar aí também para ajudar vocês enfim, a interagirem aí da forma como a gente tem interagido aqui. O negócio está crescendo, tá ficando bem legal. É isso aí, o bom é todo mundo crescer junto, né? No Brasil todo. Exatamente. Pois Tem é muito isso. espaço, né? Sim, Jogos, tem muito sem espaço. dúvida, sem dúvidas. Muitos mercados. Muito. Pois muito obrigado, e é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui a nossa palestra. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.